dia, busca e ciganada, buscadora. Hoje, dia 10 de agosto de 2024, 9h21 da manhã, eu, Ana Paula Magalhães, cigana do espaço, voltando pra terrinha, depois de uma semana de muito trabalho, vim falar com vocês a respeito de um tema muito sensível. Essa semana, que passou, a gente viu um suposto, cometimento de ato contra a própria vida de um líder, Pode-se dizer que era líder porque ele era seguido por muita gente, mas ele não tinha realmente liderança, não ao meu ver, Mas de uma pessoa pública, que se dizia ex-satanista. Não vou falar o nome pra não, porque em respeito também, ok? E o outro, que era inimigo e depois queria se tornar amigo, dizendo atualmente satanista, aí seguido por muita gente, esse sim com espírito de liderança muito esperto, atestando, batendo o pé, dando ataque de pelanca, porque na minha época a gente chamava isso de ataque de pelanca, dando uma crise de ataque de pelanca, dizendo que de jeito nenhum que o amigo dele jamais teria tentado contra a própria vida. Estou falando de Vicky Vanilla e Pablo Mastral. Pronto, falei. Pra ficar registrado na história. Buscadores, eu quero falar deles? Não quero falar deles. Eu quero falar de uma situação que tem nesse caso, ok? E que é muito importante na psicologia e na psiquiatria, a gente ter ciência. Prestem atenção nisso. Muitas vezes, uma pessoa que tem tendência, de ideação de morte, ela vive angustiada. Anos e anos, E no caso, a gente vê que isso acontece com a pessoa. A pessoa vive naquela angústia, é uma pessoa visivelmente persecutória. Eu vi um podcast depois dele, Ele falando que ele estava sendo perseguido pelos satanistas e que aí ele orou e que aí Deus falou com ele, não se preocupe que eu vou resolver. E no outro dia ele liga para um policial civil. Aconteceu algum acidente na cidade hoje? E o policial civil, olha, aconteceu tal carro assim, com 2 elementos, vieram a óbito no acidente. Era uma pessoa com tendência visivelmente persecutória, Era uma pessoa que tinha essa vivência persecutória por se sentir ex-satanista, Se é que existe ex alguma coisa. Enfim, tudo está integrado dentro da gente, toda a nossa sombra está dentro, não está fora, Tudo que a gente nega, no fundo, é o que a gente cultiva. Mas o que eu quero dizer pra vocês, no final das contas, é que o que deu o ataque de pelanca, veio em rede falar, eu tenho certeza de que não foi atentado contra a própria vida, porque ele estava bem. Ele queria fazer podcasts, ele queria lançar livros, ele queria isso e aquilo. Gente, preste atenção. A pessoa que ela fica na dúvida do cometimento de um ato contra a própria vida, a dúvida é o que causa angústia. No momento, prestem atenção nisso, no momento em que a pessoa decide e ela tá certa daquilo, Aquela ideia se resolveu na cabeça dela, não tenho mais dúvida, é isso mesmo que eu vou fazer, a pessoa calma. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, buscas, tem esse intuito. Prestem atenção numa pessoa, às vezes, que tem uma tendência, de muita dúvida com relação à sua vida. Quando ela se apazigua, quando ela fica calma, quando ela fica muito feliz, cuidado. É nessa hora aí que ela pode ter decidido justamente o ato, ok?
Os terapeutas, psicólogos e psiquiatras sabem muito bem disso. E quem trabalha com a preservação da vida sabe muito bem disso. É nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado. É nessa hora da resolução da dúvida, né, que a pessoa toma atitude, sim, eu vou fazer, eu vou cometer, é que ela se acalma, ok? E eu não fui chamada como perita nesse caso, não posso emitir nenhum parecer. Mas o que eu digo pra vocês é o seguinte, eu já tive pacientes, isso é muito interessante. Eu já tive um paciente, inclusive quando eu trabalhava, né, em unidade de prisional, eu tinha um paciente psicótico que ele tinha tanto medo de morrer, tanto medo de morrer, tanto medo de morrer, que adivinha o que ele fazia? Ele queria morrer. Ele queria o tempo todo se matar. Gente, vocês não têm noção. Ele jogava de escada, ele jogava do telhado, tudo por conta do medo de morrer. O pânico dele era morrer. E olha que ambivalência, olha o que é o ser humano. Olha o paradoxo, né? Ele tinha tanto medo de morrer, de que matassem ele. Aquilo angustiava ele de tal forma que ele falava, não, eu vou morrer logo, porque aí eu acabo com essa angústia. Olha isso. Esse paciente acabou indo para o manicômio judiciário, né? Ele era uma esquizofrenia muito grave, né? Refratário mesmo. E adivinha o que acontece no manicômio judiciário? Ele se torna um exterminador de vidas. Ele começa, é o que a gente chama de laranja, né? Começa a tomar as laranjadas, né? Ah, tudo foi ele, tudo foi ele, tudo foi ele. E ele começa a praticar realmente, né? Atentados contra a vida dos outros internos. E ele se torna o caos no manicômio judiciário de Salvador. Gente, era assim, era o temido. E como eu acompanhei toda a trajetória dele, eu admiti ele no dia, né? Na instituição. Eu vi o pânico nos olhos dele, né? Foi um paciente que atentou contra a vida dos pais, colocou velas em torno dos corpos e chamou a polícia. E quando eu atendi ele dizia que tinha pessoas dentro do ar-condicionado. Ele, doutora, você não está ouvindo? Está dentro do ar-condicionado e quer me matar. Então, buscadores, novamente, né, a espiritualidade junto com a questão criminal, o que vai vir, e eu estou pregando isso, já estou afirmando que vocês vão ver isso cada vez mais e de formas mais absurdas, escatológicas possíveis, né? Porque o apocalipse, Ivete Sangalo, já chegou, Baby do Brasil também não vai chegar em 5 anos, já estamos, né? Que é a revelação, né? Apocalipse é revelação. E a gente vai ver isso, gente, é daí pra baixo, tá? Então, se conectem, a saída pra dentro, ok? Se centrem, se conectem com a sua verdade interior, o seu espírito, o eu superior de vocês. Cuidado, novamente, com lideranças, né? Essas lideranças, muitas delas estão tão fragilizadas e tantas pessoas seguindo, né? Tão adoecidas, né? Tomadas de medo, tomadas de, muitas vezes, de vaidade, tomadas de ganância, tomadas dos 7 pecados capitais, ok? Orgulho, e aí vai, né? Então, buscas, é um pensamento para hoje, reflitam a respeito, ok? E homens e mulheres de ouro, sejam, eu sou, até a próxima.